Simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. Muito bem, pessoal. Terça-feira, 2 de abril, 7h02 da manhã, está começando ao vivo o Desperta SL. Essa é a super aula que a gente vai fazer no domingo agora, né? Domingo, dia 2 de abril. Então, se você ainda não se inscreveu, você pode acessar despertasl.com.br. O Elliot Aronson, um dos principais psicólogos que trata das questões sociais no mundo, né? O autor de um dos livros mais celebrados do mundo em relação ao que a gente vê por aí, inclusive, extrema-direita, essa coisa toda, dissonância cognitiva, a bolha que a pessoa está inserida, por que a tiazinha, Dona Fátima de Tubarão, foi lá para Brasília pedir golpe de Estado. Isso tudo está explicado nessa super aula que a gente vai ter no domingo agora, domingo, dia 7 de abril, próximo domingo, às 8 horas da noite, mais um super evento do ICL, o último evento que a gente fez aqui, deu mais de 30 mil pessoas ao vivo, foi um negócio espetacular. Domingo à noite, 30 mil pessoas vendo uma aula, é um negócio incrível, né? É porque não é aula, né, gente? Não é aula, não é aquela coisa que a gente lembra, né, da escola, aquela coisa chata da aula, não, é um evento espetacular. Inscreva-se, evento único no Brasil, exclusivo do ICL e grátis, tá bom? despertasl.com.br. Se você não está ligado e não está ligado ainda, por favor, já faz a sua inscrição e fique com o seu e-mail prontinho lá para receber o link no domingo, dia 7 de abril. Beleza? Bom, vamos lá então. Bom dia, porque o programa está começando. Bom dia para quem nos acompanha lá em Gonçalves, Minas Gerais, Macapá, lá no Amapá. Bom dia da Itália. Bom dia também de São Paulo. Bom dia, pessoal que nos acompanha lá em Itanhaém, na Bahia, em Barcelona, na Espanha, Angra dos Reis, Itumbiara, Goiás, Vitória da Conquista, também na Bahia, São Paulo, capital, Nova Viçosa, na Bahia também, bastante Bahia hoje. Aliás, a gente está ao vivo em Salvador, Grande Salvador, pela TV Quirimurê. Se você quiser nos assistir pela TV, pode aí ligar sua TVzinha, aquela velha, boa TVzinha, né? TV aberta lá na Bahia, TV aberta em São Paulo também, TVT, em São Paulo, na Grande São Paulo, também estamos ao vivo no Bom e Velho Radinho. Então, bom dia para quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Bom dia para o pessoal que nos acompanha lá no Rio de Janeiro, pessoal de Jundiaí, pessoal também de Imbuia, Santa Catarina. Onde mais? Imperatriz, no Maranhão. Onde mais? Florianópolis, Porto Alegre, galera que está lá em Saratoga Springs, em Nova York, que é o caso da nossa telespectadora Marta, que está aqui nos acompanhando no chat. Natal, Rio Grande do Norte. Olá do Japão, diz o José Caldeira. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está nos acompanhando em vários lugares do mundo aí, porque esse bom dia, galera que está nos acompanhando também aí em Ribeirão Preto, Recife, terra do Chico Sá, nosso amado Chico Sá. Araruama, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Valinhos, São Paulo. Onde mais? Rio Claro, Minas Gerais. Piquete, São Paulo. Essa cidade eu não conhecia. Sempre bom ver cidades que a gente não conhece por aqui. E Barcelona, na Espanha.
E vamos pegar mais 3 cidades aqui e depois temos muita coisa no programa de hoje. Curitiba, no Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Itamonte, sul de Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia. Está nos acompanhando pelo YouTube, por gentileza, deixe o seu like, ative o sininho, assine os canais, deixe seu comentário no chat, mas principalmente, compartilhe este programa. Se você não quiser fazer nada disso, ou quiser fazer uma coisa só, compartilhe este programa. Pega ali, clica no link compartilhar, manda no grupo do Zap, manda na lista de e-mail, manda, posta na rede social, avise as pessoas que nós estamos online todo dia, ao vivo, das 7 às 8 da manhã. Este é o Desperta ICL, com as principais notícias do Brasil e do mundo, claro, e a gente ajuda também a explicar um pouco as coisas que estão acontecendo por aí. Olha só, gente, uma notícia muito legal, que é o seguinte. Ontem, nós começamos aqui no ICL uma vaquinha. Tá meio esquisita essa minha luz hoje aqui, né? Não? Peraí, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Pum, vai lá pra cá, mais perto. Aí. Eu tô com olheira também. Precisa dormir mais, né, Leandro? Tá dormindo pouco, Muito bem. Ontem a gente começou uma vaquinha aqui no ICL. E olha, cara, eu não canso de elogiar a comunidade do ICL. Olha só. Publicado lá no ICL Notícias. Essa notícia já está defasada, na verdade. Atenção, Chico Alves, editor do site do ICL Notícias. Isso aqui é uma fake news, porque esse número já aumentou. A vaquinha do ICL já arrecadou mais de 430 mil reais para a gente poder construir uma quadra em uma comunidade em BH. Lançamos a campanha ontem, uma campanha, inicialmente para arrecadar 150 mil reais, para ajudar a galera que mora lá no Vale das Ocupações, né? O Edu esteve visitando lá na semana passada. A gente lançou ontem essa vaquinha. O Vale das Ocupações fica na periferia de Belo Horizonte e sofre, como várias periferias do Brasil, com abandono do Estado, repressão militar. Prefeitura de Minas Gerais, governo de Minas Gerais, Zema, tá nem aí para as pessoas que moram lá, obviamente, né? E aí o Edu esteve lá, visitou a localidade com o nosso querido Léo Péricles, que é o líder da Unidade Popular, foi candidato a presidente da República em 2022, né? Vocês vão lembrar do Léo Péricles, uma grande figura. E o Léo falou: olha, aqui a gente tem isso, aquilo, e seria bacana a gente ter uma grana aí para construir uma quadra de esportes que eventualmente pode ter uma cozinha comunitária e pode ser ampliada ali para ter várias atividades para a população que mora nesse local. Muito bem. O ICL se propôs a levantar 150 mil reais junto à nossa comunidade. E já tem mais. É um negócio impressionante mesmo. Olha aqui a campanha. 432 mil reais 977. Ou seja, quase 433 mil reais. A gente, claro, né? Como já pregoava a ex-presidenta Dilma, quando chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Então, a gente já botou a meta para 450 mil reais. Eu espero que chegue até o final do Desperta ICL. Se você não ajudou ainda, icl.com.br/vaquinha, vaquinha com K, tá, gente? icl.com.br/vaquinha com K, vaquinha com K. Pode doar 5 mil reais. Pode doar 5 reais. Tá? Por que eu estou falando pode doar 5 mil reais? Porque tem gente que tem condições de doar 5 mil reais. Tem gente que doa através de empresas. Teve algumas campanhas que a gente fez que teve empresas que doaram muito mais do que isso, por exemplo. Mas se você quiser, pode doar 5 reais. Eu já encontrei uma pessoa uma vez que me falou, cara, fez uma pergunta interessante, né? Falou, cara, você sabe quanto é que custa uma cartela de aspirina? Eu falei, sei lá, quanto é que custa? 5 reais. Aí a pessoa falou, pois é, então, eu doei 5 reais para a vaquinha do ICL, que foi a vaquinha que a gente fez para o Renato Freitas, para melhorar lá as condições do local que ele tem para abrigar moradores em condições de rua, que tem lá uma padaria, tem psicólogo, tem professores, tem visita de dentista, levanta grana para comprar roupa, cobertor, uma série de coisas. A gente levantou para o Renato Freitas, sabem quanto? Quem acompanha o ICL sabe. A gente levantou R$1 milhão. R$1 milhão em 24 horas para o Renato Freitas. E a pessoa falou, pô, eu doei 5 reais, sei que não faz muita diferença lá no 1 milhão de reais. Falei, pô, claro que faz, porque a gente só chegou no 1 milhão de reais porque milhares de pessoas doaram 5 reais. É assim que a gente chega. Por exemplo, essa vaquinha agora, para a galera lá do Léo Péricles, lá em BH,
tem 5.522 apoiadores. E aí o cara falou, pô, mas me fez melhor do que tomar uma aspirina, né? Eu simplesmente tá com a ideia de estar participando e sabendo que, pô, os caras vão reformar os banheiros lá, vão colocar mais chuveiros para a galera poder tomar banho, vão melhorar a cozinha, vão conseguir levar gente para lá, psicólogo, professor, tal, que não tá dando aula de graça lá para o Renato Freitas, para a turma dele lá, mas a galera não tinha grana para pagar passagem de ônibus. E agora tem. Então, só de eu estar participando disso, a pessoa morava em Curitiba, me parou no aeroporto. A pessoa falou, pô, eu passo na frente lá do centro de acolhimento do Renato Freitas e eu sei que eu ajudei. Aquilo ali tá funcionando. Então, assim, me fez um bem danado. A pessoa fez a brincadeira da aspirina e falou, pô, isso é mais barato que aspirina, né? Mais barato que aspirina e me poupa muita dor de cabeça. Me fez muito bem aqui. Então, se você quiser participar, entra aqui, doe a quantidade que você puder. A gente tem 5.228 almas maravilhosas que já doaram. Esse dinheiro vai integralmente lá para o Vale das Ocupações, né? Isso aqui não é um dinheiro que é recolhido pelo ICL, isso aqui vai diretamente para a mão deles. E era 150 mil reais, gente, para fazer uma quadra de esportes. Agora, com essa grana aqui, ó, eu até falei ontem, né? O Léo Pérez falou que quando a quadra estiver pronta é para a gente ir lá jogar um futebol. Falei no ar ontem, no ICL Notícias primeira edição, falei para o Edu, a gente tem que fazer um jogo de inauguração lá, e levar amigo, levar nossos amigos artistas que são engajados com a causa também, levar todo mundo lá, fazer um super evento, porque com essa grana aqui, né, Léo, dá para fazer muita coisa aí, dá para fazer cozinha, dá para melhorar a creche, tem uma creche comunitária lá para cuidar das crianças da comunidade, enquanto as mães saem trabalhar, né, que tá sofrendo porque não tem grana. Então, gente, se você puder, por gentileza, e compartilhe esse link também para que as pessoas que possam chegar no link e doar, tá bom? icl.com.br/vaquinha, 432 mil reais levantados pela comunidade do ICL. É um negócio inacreditável. Eu vou até atualizar aqui. O Vaquinha, ele é meio lerdão nas atualizações, né? Ele atualiza de meia hora, eu acho, um negócio assim. Tá, vou deixar por aqui, ó. No final do programa a gente volta para ver quanto que tá esse valor, tá bom? Beleza, então. Vamos lá? Ó, no iclnoticias.com.br, a tal da prova de vida. Saiba quais são as novas regras e evite ficar sem aposentadoria. O procedimento era para comprovar que aposentado ou pensionista está vivo e para continuar recebendo os benefícios. Então, se você tem na sua família, ou se você é aposentado ou pensionista, essas regras mudam a toda hora, tá? Então, dá uma olhada lá no iclnoticias.com.br para entender qual que é a da prova de vida, porque se você não fizer essa prova, é capaz de você ficar sem a sua aposentadoria ou pensão, tá bom? A matéria de serviços está publicada lá no nosso site. Justiça do Rio de Janeiro suspende pagamento de 581 mil reais em férias a Domingos Brazão. A segunda vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu suspender o pagamento de 581 mil reais referentes a férias acumuladas de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O montante se refere aos anos de 2017 até 2022. No período, Brazão ficou afastado do cargo por suspeita de fraude e corrupção. Ele e outros 4 conselheiros do TSE ficaram presos temporariamente em 2017 após a Operação Quinto do Ouro da Polícia Federal, fazendo um desdobramento da Lava Jato. A decisão é da juíza Georgia Vasconcelos, que atendeu a ação popular protocolada pelo deputado federal Tarcísio Mota. Nela é pedida a anulação do ato do TSE do Rio de Janeiro, que concedeu o direito acumulado ao conselheiro Domingos Brazão. O Brazão aí é o apontado como sendo um dos 2 mandantes do assassinato da Marielle Franco. A magistrada determinou que o TSE do Rio de Janeiro seja intimado com urgência sob pena de responsabilização criminal. Defiro o pedido liminar para suspender todos os efeitos da decisão da presidência do TSE, que deferiu o pedido de Domingos Brazão de conversão em pecúnia do período de férias, ou seja, pagar a grana para ele no tempo que ele estava afastado. Afastado e, em um determinado momento, preso. Aí ficou com férias acumuladas. A presidência do Tribunal de Contas do Estado, esse Tribunal de Contas é um negócio que eu vou contar para vocês, né, gente? Os caras botam qualquer
qualquer Zé Ruela lá, é indicação política 100% e é cargo vitalício. Chegou lá, pegou, vai até o final da vida, vai até se aposentar. Segundo a decisão da juíza, 2 incisos do artigo 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro não permitem o pagamento das férias acumuladas para o brasão. Observe-se nesses incisos que é exigida a absolvição ou inocência do servidor público, o que ainda não ocorreu, porque não se tem notícia do julgamento dos processos que culminaram no afastamento do conselheiro. Ou seja, o cara ia receber R$500 mil de férias acumuladas de um período que ele ficou afastado do tribunal, sendo que durante deste período ele estava preso. Para que ele pudesse receber isso, ele teria que ser inocentado, segundo a lei, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado foi lá e decidiu pagar. Aí eu me pergunto, sinceramente, não acontece nada com esse presidente? Doutora, como é que é o nome da juíza aqui? Doutora Georgia Vasconcelos, a lei não consegue alcançar o presidente do TCE? Porque o cara claramente descumpriu uma norma. Não é? Ele não poderia ter dado essa autorização. E deu. E aí, não acontece nada com o cara? O Estado não pode processar esse cidadão? É um negócio inacreditável, né? Ainda bem que o Tarcísio Mota se atentou, foi lá, fez a ação e a justiça atendeu ao pedido. R$500 mil que a gente ia botar no bolso do cara que é acusado aí pela investigação da Polícia Federal a mandar matar uma vereadora. Se o Tarcísio Mota não vê, o negócio ia ser pago e ninguém ia ficar sabendo, né? Pressão de Netanyahu fez parlamento de Israel aprovar lei que pode banir a emissora Al Jazeera. Olha aí, a única democracia do Oriente Médio. Ai, porque Israel é a única democracia do Oriente Médio. O parlamento de Israel aprovou nesta segunda-feira projeto de lei que permite o fechamento sumário de empresas estrangeiras de notícia que representem risco à segurança do país. Ou seja, pode mandar embora todo mundo, né? Não é só Al Jazeera. Pode mandar embora BBC, The Guardian, pode mandar embora todo mundo, né? Opa, você aí está publicando coisas que representam risco à segurança do país. Com a aprovação, o primeiro-ministro de Comunicações podem ordenar o fechamento das redes estrangeiras que operam em Israel e confiscar equipamentos das empresas. Olha aí, a única capitalismo do Oriente Médio confiscando empresa, o capitalismo, a única democracia, né? Ai, a Al Jazeera prejudicou a segurança de Israel, participou ativamente do massacre de 7 de outubro. Olha a acusação que Netanyahu fez no Twitter em relação ao Al Jazeera. A Al Jazeera participou ativamente do massacre de 7 de outubro. Incitou contra os soldados das Forças Armadas israelenses. Bom, não há dúvida, né, de que parece que vão mandar a Al Jazeera embora, né? O canal terrorista Al Jazeera não transmitirá mais de Israel, acrescentou o Netanyahu ontem. Netanyahu está desesperadamente procurando alongar essa guerra em todas as frentes de batalha possíveis, porque é o que resta para ele, porque depois é só sair da vida pública e tomara que ele seja preso, inclusive. Olha, lá em São Paulo, o secretário de Segurança, o Derrite, prepara projeto que pode aposentar 40% da cúpula da PM do Estado. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, prepara um projeto de lei que prevê a implantação de novas regras para aposentadoria compulsória na Polícia Militar. E, se aprovado, deve mandar imediatamente para a reserva cerca de 40% dos coronéis, 25 dos 63 existentes. A medida é vista por integrantes da PM e especialistas em segurança como uma nova ofensiva contra o grupo de coronéis que resiste ao avanço da politização dos principais postos da PM, que atualmente tem cerca de 80 mil homens e mulheres.
Procurada, a Secretaria de Segurança confirmou a veracidade do documento ao qual a Folha teve acesso, mas disse que se trata de uma versão antiga e que, por hora, não há nenhuma mudança definida. A pasta não enviou nenhuma versão mais atualizada do texto. O Tarcísio está mexendo na PM, desde que ele entrou, né? Para mudar o comando da PM. E a gente sabe que tipo de comando o Tarcísio vai querer colocar ali. Militares afirmaram à reportagem que já aguardam medida desde fevereiro, quando o secretário movimentou 34 coronéis da corporação e exonerou o número 2 da PM, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, considerado um dos mais respeitados oficiais da PM paulista. Sérgio Moro, vamos lá para o caso do Moro. O relator vota pela absolvição do senador e julgamento é suspenso. Ah, mas então o Moro vai ser absolvido. Calma, jovem Padawan, que a gente vai explicar tudo aqui. Fica tranquilo. Vocês sabiam que o Deltan Dallagnol ganhou de 6-0 no TRE do Paraná? Não sabia, né? Então é bom assistir o Desperta para ficar sabendo, né? A pessoa vem roendo os dentes, morrendo de raiva. É para ficar com raiva do que aconteceu ontem no Paraná, principalmente em relação ao voto do relator? Olha, você pode ter o sentimento que você quiser em relação ao nobre relator do TRE do Paraná. Eu não fiquei com raiva do relator ontem. Assisti o voto todo dele. Aliás, vou comentar o voto no ICL Notícias primeira edição, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. A gente vai mostrar lá 2 trechos do vídeo do voto, que eu não mostrarei aqui, vou só dar o spoiler, a gente mostra lá no N1. Eu não fiquei com raiva do voto do relator ontem. Eu fiquei com vergonha. Eu estava assistindo a sessão, tive que sair. Fui ver o voto do relator depois. Quando eu comecei a ver o voto do relator, e o relator não é uma figura conhecida, né? Não é um rosto conhecido das minhas intimidades. Eu achei que era o advogado do Bolsonaro. Achei que era o advogado do Moro. Achei que era o advogado, assim, do Mourão. Doutor, com todo respeito. Com todo respeito. O senhor engoliu ontem as manifestações da defesa do Moro e nem mastigou. Engoliu sem mastigar. Eu fiquei com vergonha vendo o voto ontem. Mesmo. Vou mostrar lá no ICL Notícias primeira edição os trechos que me fizeram passar vergonha, ter vergonha alheia, né? O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator das ações da cassação do Moro lá, votou pela absolvição do parlamentar. Após o voto, o ministro José Rodrigo Sadi pediu vista. O julgamento será retomado no dia 10 de abril. De acordo com Falavinha, não há sustentação nos argumentos da ação que aleguem que Moro teria cometido excessos na pré-campanha à presidência nas eleições de 2022. Não se vê nada de relevante ou excessivo, disse o relator. E a ação inviabiliza qualquer tipo de candidatura depois da pré-campanha presidencial, criando obstáculos que nem a Constituição prevê. Olha, eu vou comentar mais isso, tá? Mas vamos só dar um resumão disso aqui. O voto me causou vergonha alheia, o voto, tá? Primeiro, vou explicar depois lá no ICL Notícias primeira edição, mostrando os vídeos, que fica mais fácil da gente conversar. O Deltan Dallagnol, no TRE do Paraná, na sua ação de cassação, ganhou por 6-0, tá? Então, não quer dizer nada. Não era esperado que no Paraná o Moro fosse ter algum tipo de derrota. A briga depois se dá no TSE. Eu falei ontem com os advogados que são os responsáveis pela ação, que moveram a ação contra o Moro. Liguei ontem para eles. E eles falaram que não vão nem esperar o julgamento terminar, eles já estão preparando recurso para o TSE. Então o recurso virá, tá? Isso é uma garantia. O recurso, aconteça o que acontecer aqui no Paraná, os advogados que prepararam a ação farão um recurso para o TSE. E o caso, eles têm, depois que terminar o julgamento no Paraná, eles têm 3 dias para o recurso. Obviamente o recurso já está pronto, né? Porque você não vai sair correndo preparar um documento em 3 dias. O recurso já está pronto.
Claro que farão recurso com base também nas argumentações dos votos, então o recurso está pronto com lacunas, né? Aí você vai lá depois, pega a argumentação, deixa bonitinho, encaminha. E há uma expectativa de que ainda esse ano, claro, o Sérgio Moro seja julgado no TSE. Repito, Deltan Dallagnol ganhou de 6-0 no Paraná. Tá? Então calma vocês, calma. Ontem, como eu falei para vocês, começou o início do fim da carreira política do Moro. Pelo menos por enquanto, né? E ainda acho que é isso, tá bom? Vamos deixar a coisa andar, porque não vai ser de hoje para amanhã. Advogados do PT e do PL dizem que voto do relator contra a cassação de Moro foi complacente e equivocado. Foi um voto que, para nós, é bastante equivocado em várias premissas. Eu acho que acaba aceitando muitas desculpas do Moro, olha o que eu acabei de falar aqui, né? Para apagar o caminhão de dinheiro que injetou na sua pré-campanha, disse o Luiz Eduardo Pessininho, advogado do PT, que representou ontem o PT na ação. O voto do relator foi bastante complacente num ponto muito delicado, onde ele desconsiderou os gastos de uma campanha presidencial como se fossem gastos que pudessem ser não ser computados por abuso de poder econômico, disse Bruno Cristaldi, advogado do PL. Essa ação é movida pelos dois partidos, né, o PT e o PL. Isso abre um precedente perigosíssimo de pessoas que se candidatarem para um cargo com um teto de campanha muito maior, sabendo que podem fazer um gasto que não vai ser computado por uma campanha seguinte, afirmou o advogado em entrevista à imprensa ontem. Ou seja, vamos colocar a coisa aqui como ela está, depois a gente passa para outro assunto. Na próxima eleição, tá? Você que quiser ser candidato, tem um teto que você pode gastar. Por quê? Porque não pode gastar mais que os coleguinhas, né? Não pode. Por que não pode? Porque aí, quanto mais você gasta, maior a chance de você ter voto. No Brasil é assim que a coisa funciona. O voto no Brasil tem preço. Quanto mais dinheiro você bota na campanha, mais voto você faz. Isso é matemática comprovada já, tá? Se você fizer uma campanha com 5 mil reais, você vai fazer uma quantidade X de votos. Se você fizer uma campanha com 50 mil reais, você vai fazer mais votos. Não garante que você vai ser eleito, mas que você vai fazer mais votos é líquido e certo que vai. Se você gastar 200 mil reais na campanha, você fará mais votos do que quem gastou 50 ou 5. Claro que tem as exceções, os fenômenos eleitorais, claro, tudo isso. Eu tô falando o seguinte, você comparado com você mesmo, se você fizer uma campanha com 5 mil reais, ou com 50 mil reais, ou com 500 mil reais, você fará mais votos enquanto você for a pessoa dos 500 mil reais. Tá bom? Tá dito. Então é o seguinte, nobre relator, nas próximas campanhas eleitorais, candidatos farão o seguinte, começarão uma pré-campanha, por exemplo, né? Campanha de... a próxima campanha, 2026. O cara começa uma pré-campanha como pré-candidato a governador do Paraná. Beleza? Consegue vários apoiadores com dinheiro. Vai lá, gasta 2 milhões de reais na pré-campanha ao governo do Paraná. Tá? Depois ele desiste do governo do Paraná e vai concorrer a deputado. E aí os senhores não poderão dizer que ele teve um abuso de poder econômico. No fim das contas, ele usou a pré-campanha ao governo do Paraná para bombar o próprio nome na imprensa e nas redes sociais. Esse é o objetivo final. Você se mantém em evidência, você mantém o que se chama nas pesquisas de recall, ou seja, as pessoas falarem o seu nome mesmo que o seu nome não seja sugerido. Esse é o objetivo da pré-campanha. Você virar matéria da imprensa, você dar entrevista, aparecer em podcast. Afinal de contas, há um motivo para chamar você. Você é pré-candidato ao governo do Paraná. Aí você desiste e vira candidato a deputado. Senador, como fez o Moro. Não parece genial? Um jeito fácil e simples de burlar a lei com a anuência do voto do relator, do caso do Moro? É incrível, não é? O senhor não pensou nisso, doutor relator? Pois é. Eu vou explorar mais esse assunto depois lá no ICL Notícias primeira edição, tá bom, gente? A partir das 8 horas da manhã.
Olha só, o Conselho Nacional de Justiça deve pedir a abertura de processo criminal contra Sérgio Moro. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, deve pedir a instauração de um processo criminal contra o Sérgio Moro, com base na inspeção da vara dele da Lava Jato, né, a 13ª Vara de Curitiba e a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Salomão, o inspetor, concluiu a inspeção e liberou o caso para votação pelo Conselho Nacional de Justiça. Cabe agora ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do órgão, pautar a ação. O Barroso ainda está meio assim, né, meio ali do lado da Lava Jato em alguns momentos, né? Não tanto quanto era antes, mas ainda está um pouquinho ali. Como informaram o apresentador André Sadia e o repórter Reinaldo Turolo Júnior na Globo News, a Polícia Federal vem colaborando com o CNJ na apuração de supostos crimes cometidos na gestão de recursos financeiros da 13ª Vara, que era a vara do Sérgio Moro. O relatório parcial de agosto do ano passado, o CNJ apontou que houve uma má gestão caótica no controle do dinheiro proveniente dos recursos de delação premiada e leniência. Envolvidos na investigação afirmam que a conclusão da correção será mais dura e trará indícios consistentes da prática de delitos que precisam ser apurados. Ou seja, o dinheiro que passou pela 13ª Vara, com os acordos de colaboração. Lembram dos famosos 452 quatrilhões de reais recuperados pela Lava Jato? Lembram? Cada dia era um número, né? Teve jornalista aí que chegou a falar em 1 bilhão, 2 bilhões, sei lá. Jornalista aí conhecido, né? Conhecido. Não é dos amalucados, é dos conhecidos. Lembram dessa grana? Pois é, essa grana passou pela mão do Sérgio Moro. E muita gente vem se perguntando nos últimos anos onde foi parar esse dinheiro. Onde foi parar o dinheiro, de fato? O Conselho Nacional de Justiça fez uma inspeção e a conclusão preliminar é que, de fato, parte desse dinheiro teve uma gestão caótica. Ou seja, é possível que Moro logo torne-se réu em um processo criminal, e aí sim isso pode levar o Moro para a cadeia, se ele for condenado, né? Processo criminal, a depender dos crimes que sejam enquadrados ali, não sabemos ainda. A coisa pode ficar feia para o Moro. A gente ainda não tem acesso ao relatório dessa correção, é uma coisa que está sendo mantida em sigilo absoluto, não vazou nada até agora, impressionante. Impressionante quando sequer não vaza, né? Fica curioso isso. Que deveria ser a regra, aliás, não pode vazar esse tipo de coisa. Mas eu acho que logo a gente vai ter acesso a isso e vai trazer para vocês aqui no Desperta, tá bom? Fiquem ligadas, fiquem ligados. Olha, gente, uma notícia muito boa. Eu comentei ontem, aliás, no ICL Notícias primeira edição também. Para mim, um dos julgamentos do STF, um dos mais importantes, eu diria, das últimas décadas, sem exagerar. Sem exagerar. Claro, o STF teve julgamentos aí mais midiáticos, que chamou a atenção de todo mundo. Não é o caso desse, mas o julgamento ser midiático não significa que ele é realmente importante, e ele não ser midiático não significa que ele não seja importante. Então, o STF ontem formou maioria para, de uma vez por todas, dar a interpretação oficial. A partir de agora, não tem mais o que eu acho, tá? Não tem mais Ives Gandra Martins fazendo parecer jurídico vagabundo. E deve cobrar uma grana por esses pareceres também, né? Vamos combinar, né, doutor? O senhor deve fazer um dinheiro com esse bando de parecer para a extrema-direita no Brasil, que é um negócio impressionante, né? Como dizia um imperador romano, o dinheiro não tem cheiro, né? Pecunia non olet, né? Não importa de onde vem, né? O filho do imperador falava para ele, acho que era o Vespasiano, falava: pai, mas você vai colocar imposto no xixi de Roma? O imperador queria cobrar imposto do xixi, que era recolhido na cloaca, a cloaca máxima de Roma, né? Porque aquele xixi era recolhido muitas vezes, recolhido para extrair ureia, e a ureia era usada nos curtumes, para o couro, né? Para fazer principalmente armadura dos soldados. E outras coisas mais, né? Para cavalo, tudo. E aí o imperador falou: não, mas eu vou cobrar porque, meu filho, dinheiro não, pegou conta a lenda, né? Pegou
monte de moedas e pediu para o filho dele cheirar a moeda. Ele falou, cheira isso aqui. Tem algum cheiro? O filho falou, não tem cheiro de nada, né? Porque o imperador falou assim, meu filho, porque dinheiro não tem cheiro, não importa de onde vem o dinheiro. Né? Se a gente vai ter que cobrar imposto do xixi das pessoas, não importa, o dinheiro vai cair no caixa aqui, no nosso caixa. Né? Tem gente aí que assim, dinheiro não tem cheiro mesmo. É parecer jurídico para lá, vai bora. Derrubar a Dilma, vai parecer jurídico. Golpe de Estado, parecer jurídico. Até que o Ives Gandler esses dias falou que realmente parece que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Parece. Tem uma impressão, assim, de leve que parece que houve, né? Mas, enfim, o STF formou maioria para dar uma interpretação final nessa história do artigo 142 da Constituição, que os golpistas usaram durante muitos anos no Brasil como o tal do poder moderador. Vocês lembram disso, né? As faixas célebres que eram usadas nas passeatas do Bolsonaro, na frente dos quartéis, tal, que era... Lembram? As pessoas não pediam golpe militar, porque pedir golpe militar é meio feio, né? Você tem que dar, assim, um verniz para a coisa, né? Não pode, não vai lá pedir golpe, né? Você não vai anunciar um assalto, né? A galera não queria anunciar o assalto. A galera queria chamar de outro nome. Então era intervenção militar constitucional. Lembram das faixas? Queremos uma intervenção militar constitucional. Baseado no quê, meu filho? No artigo 142. Mas o que diz lá? Lá diz o seguinte: quando a coisa virar uma bagunça, as Forças Armadas vão lá para fazer uma faxina. É isso que diz no artigo 142. Dizia isso no artigo 142, gente? Não, nunca disse isso. Nunca esteve escrito. Claro que não. Mas o artigo é mal redigido mesmo. Né? É mal redigido. E tudo bem, os caras estavam lá, ditadura militar acabando, tinha que fazer uma Constituição, aquela zona toda, beleza, não dá para deixar tudo perfeito também. Né? A nossa Constituição é boa. Né? Mas esse artigo ele é ruim. Ele é ruim. E aí ontem o Supremo registrou 6 votos, ou seja, já tem maioria. A votação vai até a sexta-feira agora. Os ministros estão votando no plenário virtual, estão votando de casa, home office, né? Tá no home office. Mas já tem 6 votos contra a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer no Brasil qualquer tipo de poder moderador. Não podem. Forças Armadas são instituições de Estado subordinadas a quem? A quem? A nós, sociedade civil. Quem manda no Exército? Quem manda na Aeronáutica? Quem manda na Marinha? Não que eles obedeçam, mas a gente que manda. Nós, sociedade civil. Quem permitiu a criação e quem mantém financeiramente as Forças Armadas do Brasil? Nós, eu, você que está assistindo agora. Nós, a gente que mantém. Se nós decidirmos amanhã ocupar as ruas do país inteiro, pressionar o Congresso para que aprove uma legislação para acabar com as Forças Armadas, nós podemos fazer isso, inclusive. Há países que não têm exército. Ah, mas o Brasil precisa, tá? Bom, tudo bem, é uma outra discussão. Mas já está lá. Mas quem é que manda nessa galera? Nós mandamos. Correto? Correto, muito bem. Agora o STF dá um entendimento geral para isso. Esse julgamento é histórico, importantíssimo, um dos mais importantes julgamentos do STF nas últimas décadas. Não se está dando devida atenção para isso, porque não é midiático, não tem o réu ali que vai ser preso, que não sei o quê, não, a gente sabe, né? Não envolve um ser humano diretamente e isso acaba tendo menos atenção. O entendimento dos ministros é formado no julgamento virtual de uma ação protocolada em 2020 pelo PDT para impedir que o artigo 142 da Constituição seja utilizado para justificar o uso do Exército, Marinha e Aeronáutica para interferir no funcionamento das instituições democráticas. Os ministros julgam a ação de forma definitiva. Em 2020, o relator do caso, o Fux, concedeu a liminar para que o artigo 142 não autorizasse intervenção de nenhum tipo das Forças Armadas nos 3 poderes. Pelo dispositivo, os militares estão sob a autoridade do presidente da República e se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Quais são os poderes que temos no Brasil, meus queridos? Executivo,
legislativo e judiciário. 3 poderes. 3, não tem 4 poderes. Não tem executivo, legislativo, judiciário e forças armadas. Não existe isso, não é um poder. Vocês recebem ordem. Tá bom? Ordem. A suposta tese do poder moderador foi alardeada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para justificar eventuais medidas contra outros poderes durante seu governo. Outros poderes, não, os poderes, né? Porque as Forças Armadas não são um poder, então não é contra outros poderes, é contra poder, os poderes. Até o momento, prevalece o voto do Fux. Para o ministro, o poder das Forças Armadas é limitado e exclui qualquer interpretação que permita a intromissão de funcionários nos 3 poderes da República. Eu sugiro que vocês vejam o voto do Dino e o voto do Gilmar Mendes, que são votos históricos nesse julgamento histórico. Então, de agora em diante, definitivamente, estamos com 15 mil pessoas acompanhando este programa ao vivo pela internet, mais a galera da Rádio Brasil Atual, da Rádio Heliópolis, da TVT, da TV Quirimurê, tá? Então, o Desperta está chegando na audiência das TVs por assinatura de notícias do Brasil. Sabiam disso? Estamos chegando. A gente vai chegar, logo, logo. Você agora, definitivamente, vai mandar para o seu tio, vai pegar este link aqui, vai mandar para o seu tio Bolsonaro e falar, olha aqui, ó, acabou o papinho de vocês, né? Eles vão falar que o STF é comunista e vão continuar falando bobagem, tá? Mas agora temos o entendimento firmado pelo STF. Essa discussão acabou. Acabou. Qualquer presidente da República que assumir o poder hoje, que seja um maluco como o Bolsonaro, um vagabundo como o Bolsonaro, um otário como o Bolsonaro, um pilantra como o Bolsonaro, que desejar levantar esse papo, não há mais margem para discussão. Porque antes havia margem para discussão. Infelizmente, o artigo é mal redigido e havia margem para a gente ter essa discussão. Uma discussão idiota, mas tinha uma margem para os idiotas continuarem sendo idiotas. Agora, os idiotas não têm mais essa margem porque está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Bom, né, gente? Falando em militares, uma reportagem bem interessante lá da BBC News Brasil, famílias famintas e mães desdentadas, o retrato da miséria na ditadura que ficou escondido nos arquivos do IBGE. Não tinha violência na ditadura, não tinha miséria, não tinha fome, não tinha, sabe por quê? Porque os caras mentiam pra gente, porque os caras escondiam as coisas, porque os caras mocosavam os arquivos que a gente podia ter acesso, porque os caras faziam censo e divulgavam só o que interessava. Então, se você viveu na época da ditadura e ainda tem a ideia de que na minha época tudo era bom, tem 2 coisas acontecendo com você. Primeiro, importante, você era criança e toda criança acha que na época que era criança era legal, tá? Não adianta ficar velho e continuar burro também, né? Porque essa coisa me irrita, tá bom? Não adianta envelhecer e continuar burro. Envelhecer serve para alguma coisa, a pessoa ficar um pouco menos burra. Eu tento todos os dias aqui, tento ficar um pouquinho menos burro. Eu acordo todo dia e penso, hoje o que faremos, Leandro, para que a gente possa ficar um pouquinho menos burro do que éramos em relação a ontem? E aí a gente faz alguma coisa, tá? Então, eu gostava da época da ditadura porque a gente brincava na rua porque tu era criança, cara. E quando a gente é criança, a gente faz essas coisas. Não se brinca mais na rua no Brasil, não se brinca mais na rua em vários lugares do mundo por uma coisa chamada processo de urbanização. Vocês acham que as crianças na Inglaterra brincam mais na rua hoje ou menos? Brincam menos. Na Noruega, brincam menos. Noruega é um país que eu conheço, já fui 6 vezes para a Noruega, posso falar da Noruega, tá? As pessoas brincavam mais na rua na época que você era da ditadura militar, porque não tinha internet, porque não tinha videogame, porque não tinha televisão, porque não tinha nada para fazer dentro de casa, tá bom?
Então, primeira coisa, porque tu era criança, cara. Daí tu vai achar que tudo era melhor na época que tu era criança. Óbvio. E segundo, porque os militares mentiam para você. Então, você acreditou numa mentira. Você foi um otário, foi enganado. Ainda dá tempo de voltar para trás e falar, nossa, realmente, os caras me fizeram de otário, mas agora eu entendo o que está acontecendo. Tá? E para ficar um pouco menos burro hoje, pode ir lá na BBC News Brasil e ler a matéria da BBC. O Brasil vivia na época, né, o tal do milagre econômico, que hoje, aliás, revisto pelos dados atuais, mostra-se que de milagre não foi nada, nada. Quando o IBGE foi para a rua, colocou 1.200 pesquisadores para investigar o consumo das famílias do país, em especial a alimentação. Foi feito um estudo no Brasil, entre 74 e 75, que acompanhou 55 mil residências em todos os estados, para entender os hábitos alimentares dos brasileiros, né? Tinha uma campanha até chamada Abra a Porta para o IBGE, que a atriz Regina Duarte era a garota propaganda dos militares, né? Já lá atrás, já ninguém se espanta com a Regina Duarte, depois indo para o governo Bolsonaro. E aí, essa base de pesquisas, ela vai para o governo. Olha aqui a Regina Duarte, ó. Abra a porta para o IBGE. Conhecendo os hábitos da família brasileira, fica mais fácil planejar uma vida melhor para todos. Porém, o estudo foi mocosado, meus camaradas. Mocosado. Foi escondido, tá tudo aqui, né? A distribuição do estudo foi restrita para alguns órgãos só, distribuíram poucas cópias, olha aqui, ó. Colocaram o estudo como confidencial, estão vendo aqui, ó? Olha que beleza. Isso aqui é ditadura militar, gente. Olha aqui, que saudade. Nessa época, sim, que era bom. Estudos dos dados não estruturados do ENDEF, que é esse estudo que foi feito, e sua integração com os dados quantificados do IBGE. Ou seja, os caras fizeram um estudo, foram lá, 55 mil famílias para entender se a pessoa está comendo, se não está comendo, se a pessoa tem dente na boca, se não tem dente na boca. Esse era o estudo que foi feito. Olha o carimbão aqui, ó, que bonito, ó. Pum! Confidencial. Que beleza, né? Ai, como era bom a parte da ditadura militar. Não tinha miséria, não tinha miséria. Não tinha violência, não tinha corrupção, não tinha corrupção. Não tinha corrupção. Ai, se o concreto de Itaipu falasse, né? Não tinha corrupção na época da ditadura militar. Ai, se o asfalto das estradas que foram feitas pelos militares falasse. Quanta gente deve ter botado a mão no dinheiro nessa época, né? Gente, outra notícia boa aqui. Hoje a gente está só com notícia boa nesse programa. A Universidade Federal do Paraná revogou os títulos de doutor honoris causa de 3 presidentes da ditadura. Que coisa maravilhosa. Olha aqui a foto dos 3 bandidos, né? Para quem não conhece, Castelo Branco, Costa e Silva e Geisel. A Universidade Federal do Paraná revogou ontem os títulos de doutor honoris causa concedidos a Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva e Ernesto Geisel, 3 dos 5 presidentes da ditadura militar no Brasil. O Conselho Universitário, parabéns. O Conselho Universitário votou para cassar a honraria concedida aos militares. A reunião de ontem durou pouco mais de 2 horas e meia. Uma análise em documentos históricos encontrou registros nas atas do Conselho Universitário que confirmam a concessão dos títulos. Castelo Branco foi homenageado em 31 de julho de 64. O golpe tinha sido em abril. Ou seja, 2 mesinhos depois do golpe, o cara já ganhou o título. O que é isso aí? Também é reitor, né? Reitor, conselho puxa-saco de milico que vai lá, ai, vem cá, general. Deixa eu segurar um pouquinho no seu saquinho e vou te dar um títulozinho. Aí a Universidade Federal do Paraná, pum, foi lá e caçou. O Costa Silva ganhou em setembro de 68, ano do AI-5, quando as prisões, tortura e desaparecimento começaram a ficar piores. Fechamento de redação de jornal, aquela coisa toda, né? Então, claro, por que não, né? 68, quando a coisa piorou mesmo, o que a Universidade Federal do Paraná fez? Vamos dar um título para o Costa e Silva, claro, para preservar nossa liberdade acadêmica, né? E o Geisel ganhou em 76, com entrega em janeiro de 81. Para o reitor da Federal do Paraná, a revogação dos títulos foi medida necessária. Ricardo Marcelo da Fonseca lembrou que os 3 presidentes foram articuladores e executores centrais
das políticas de repressão durante a ditadura militar, além de condutores de regimes de força que levaram adiante horrores, tortura, mortes e supressão de direitos, de liberdades e da própria democracia. Parabéns, doutor reitor Ricardo Marcelo da Fonseca. Momento é de reafirmar compromisso com o futuro, completou Fonseca. Ele também citou a memória das pessoas que sofreram as injustificáveis violências da ditadura. Precisamos assegurar que as novas gerações que entrem pelos portões da Universidade Federal do Paraná sintam-se sempre mais conectadas com os melhores valores democráticos. Precisamos ser melhores amanhã do que somos hoje. Parabéns para o reitor. E olha, gente, eu estou realmente orgulhoso do que muita gente da sociedade civil brasileira está fazendo em relação a esses 60 anos do golpe. Está acontecendo muita coisa importante. Muita coisa importante. A despeito de o governo Lula ter cancelado muitas coisas que aconteceriam, a sociedade civil como um todo ignorou. Achei maravilhoso isso. Maravilhoso. Vamos lá para mais um dia de pessoas enchendo o meu saco no chat. Eu vou dizer para vocês o seguinte, gente. Eu, em relação a esse caso, a gente tem que ter compromisso com causas, não com pessoas. Sabe por quê, gente? Porque pessoas erram. Quando você tem um compromisso, assim, inalienável, incondicional, a pessoa faça o que ela quiser, você está apoiando, para começo de história, você nem amigo da pessoa é. Nem amigo da pessoa é. Alguém aqui gosta de puxa-saco, que tudo que você faz fica aplaudindo? Pô, tem gente que gosta, né? Eu odeio puxa-saco. Odeio puxa-saco. Os meus melhores amigos são pessoas que vão lá e me dão a real. Né? Claro, gostam de mim, gostam de estar com eles. Claro que a companhia, no mais das vezes, é a melhor companhia do mundo. Mas quando a pessoa vê que está pisando na bola mesmo, a pessoa vai lá e fala. Tá? Então, não existe alinhamento incondicional com ninguém. Com ninguém. Você não deve ter alinhamento incondicional nem com você mesmo, porque você também erra. E aí ontem você errou e pensava uma coisa que não era, e aí 5 anos atrás tinha uma ideia sobre uma coisa que já não é mais. Imagina se você tiver um alinhamento incondicional com o que você era quando você tinha 22 anos de idade, a quantidade de bobagem que vai continuar pensando a vida toda. Não pode. Eu tenho um compromisso com causas, não com pessoas. Eu não tenho compromisso. Claro que eu tenho compromisso com várias pessoas que defendem causas. Quando a pessoa pisa na bola, eu não vou ficar alinhado com a pessoa. Então, muito numa boa. Vocês sabem que eu faço um pouco aqui no teatro, porque faz parte do folclore também, né? Mas pode encher o meu saco à vontade quando eu falo isso. O Lula cometeu uma imensa cagada. Esse é o nome que a gente tem que usar. Cagada histórica quando, para negociar com militares, você é a favor ou contra negociar com militares? Quer negociar, negocia, cara. O governo não é meu. Eu não sou presidente da República. Eu não sei a dificuldade que tá pro Lula conseguir levar a vida com os milicos enchendo o saco dele. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Já falei várias vezes aqui. Entendo, mas não gosto. Tudo bem, eu entendo que tem que negociar. Não gosto, mas eu entendo. Agora, isso porque, como em qualquer negociação, há coisas que são inegociáveis, não é? Você vai fazer uma negociação. A pessoa fala, tal coisa. Aí você fala, não, isso aqui é inegociável. Eu vou abrir mão de outras coisas que eu não gostaria, vai me doer, mas isso eu não negocio. O Lula jamais poderia ter negociado a memória, a história, que é uma história corrente até hoje, a dor de famílias que não encontraram corpos de pessoas que desapareceram e foram mortas até hoje, a dor de famílias que nunca viram os algozes que mataram os seus familiares irem para a cadeia. O Lula jamais poderia ter negociado isso para fazer pacificação com militares. Jamais. Jamais. E eu vou falar isso sempre que eu quiser. E você pode não gostar, e pode me xingar ali, e pode falar, o demônio sabe mais que o Lula. Não, eu não sei mais que o Lula, gente. Não sei mais que o Lula. Eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei. E eu não gosto. E muita gente não gosta. Muita gente não tá gostando. Então, eu tô orgulhoso
da sociedade civil brasileira que, apesar do Lula, se organizou. Tem muita coisa saindo por aí. Teve não só a passeata na rua, tem muita reportagem que está saindo, tem atitudes, olha a atitude da Universidade Federal do Paraná. Louvável. Porque não se mexe com isso impunemente também. Vai ter um monte de reaça bolsominion, que é aluno da faculdade, que vai encher o saco do reitor. E dane-se. Dane-se. Os caras foram lá e compraram a briga. Ah, não é fácil mexer nessas coisas. Não, não é fácil, gente. Nada é fácil na vida, tá? Fácil é ficar sentado na beira de uma piscina molhando o pé. Isso é fácil. Todo o resto é mais difícil. É meio difícil de fazer as coisas mesmo. Não é fácil. Nada é fácil. Tá bom? Foi lá e fez. Tem podcast saindo, tem documentário, tem assim, ó, muita coisa acontecendo. Eu espero que pelo menos o governo federal, em algum momento, tá? Acho que não é pedir muito, tá? Reinstaure a comissão de mortos e desaparecidos da ditadura, que foi fechada pelo Bolsonaro. Porque ainda não terminou a apuração sobre os crimes da ditadura. A Argentina mandou para a cadeia 1.181 pessoas. A imensa maioria militares, mas também civis. Continua prendendo gente até hoje. Semana passada eu li uma notícia aqui. Mandou para prisão perpétua mais 3. Um tinha, sei lá, 80 e picos anos, sei lá quantos anos tinha. Cadeia. Demorou, é tarde, tudo bem, demorou. Também não é fácil apurar os crimes da ditadura. Porque os caras, como a gente viu no caso do IBGE, escondiam as coisas. Queimava documento. Tem uma cena clássica do fim da ditadura militar, dos caras queimando a documentação do DOPS em Porto Alegre. Queimava o documento, sumia com o documento, jogava no fundo do mar, sei lá o que fazia. Né? Mas puniu. Sabe quantas pessoas foram presas no Brasil? Presas, tá? Presas. Julgada, condenada e presa no Brasil. Por crimes cometidos durante a ditadura? 0. 0. Então não me venha com lero-lero de deixar no passado, de remoer passado, de agora que tem que olhar para o futuro, porque 64 é uma continuidade de 61. 61 é uma continuidade da tentativa de derrubar o Vargas. E o 8 de janeiro é uma continuidade de tudo isso. E a derrubada da Dilma. E o tweet do Vilas Boas, quando tinha uma chance do Lula sair da cadeia. Tá bom? Muito bem. Parabéns para a Universidade Federal do Paraná. Tomara que crie aí um exemplo para outras universidades. Se deram o título de doutor honoris causa para essa gente nojenta, repugnante, bandida, que retirem esses títulos, por gentileza. Beleza? Ó, para encerrar muito rapidamente aqui, uma matéria publicada pela Folha de São Paulo. Maior parte da imprensa brasileira apoiou o golpe de 64. Jornais defenderam deposição de João Goulart, presidente democraticamente eleito. Na verdade, não é uma matéria, né? É um artigo publicado pelo Oscar Pilagallo, que é um jornalista, autor de vários livros aí sobre a história da imprensa brasileira. E para rememorar aqui, um post publicado pelo Mário Magalhães, o célebre autor do livro Marighella, com 19 capas de jornais e revistas em 64, mostrando que sim, a imprensa brasileira apoiou o golpe militar. Está aqui o jornal Extra, né? Povo e governo superam a sublevação comunista. Tem vários aqui, Correio da Manhã, Diário Carioca, Diário da Noite, vários não existem mais, né? Mas eu gosto muito da manchete histórica aqui a Folha de São Paulo, né? Do Estadão. Cadê? Aqui, ó. Essa, para fechar o programa de hoje, vamos lá, vamos deixar em tela maior aqui. O Estado de São Paulo. Manchete do Estado de São Paulo, o Estadão, não tá muito diferente hoje em dia, não, né? Sobre o golpe de 64. A manchete é o seguinte: vitorioso o movimento democrático. Tem que ler com esse sotaque, porque era assim que os locutores de rádio faziam na época, né? Vitorioso o movimento democrático.
Ai, parabéns, viu, Estadão? Nunca se desculparam, nunca fizeram meia-culpa, nunca revisaram a própria história como se nada tivesse acontecido. Essa é a gente que quer cobrar meia-culpa de não sei quem, biriri, bororó, né? Tá bom, gente? Ó, daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias primeira edição. Lembrem-se que dia 7, domingo, a gente vai ter a nossa super aula. Então, faça a sua inscrição, tá bom? É de graça, despertecl.com.br, despertecl.com.br. Coloca o seu e-mail lá para você receber o e-mail de convite para assistir com o Elliot Aronson, 92 anos, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, autor do best-seller O Animal Social, que explica toda a dissonância cognitiva, inclusive dos donos do Estadão, que estão em dissonância cognitiva até hoje e nunca pediram desculpa por ter apoiado o golpe militar. Beleza? É isso. Muito obrigado para todo mundo e tchau, até amanhã. Você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva, por exemplo. Já deve ter ouvido falar de psicologia social. Vários termos que você ouve falar, eles não surgiram do nada, eles foram criados. E o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo. Em todo o planeta, poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson, que escreveu esse livro, O Animal Social. Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos. É como se fosse um Freud que está vivo aqui, entre nós, com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona. Uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples. Só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, participar gratuitamente com a gente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro. Depois do ex-presidente Bolsonaro ter tido o passaporte retido numa operação da Polícia Federal, ele foi passar 2 noites na Embaixada da Hungria. Essa história está dando o que falar. Hoje, no Em Detalhes, a gente vai falar sobre isso com o advogado Rafael Valim, para entender melhor essas implicações jurídicas desse caso. E também porque muitos juristas estão avaliando que Bolsonaro era numa tentativa de refúgio político para escapar de uma prisão. É hoje, depois do ICL Notícias primeira edição, às 10h30 da manhã. Te espero.